A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 353 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando hoje a carta de Tiago, amém? Essa carta também tem um bom tesouro aqui reservado para nós e eu espero que você encontre ele, amém? A nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo 5 de Tiago. É uma carta curta, bem dinâmica, eu creio que você vai conseguir ler rapidamente. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 2 de Tiago, e os versos de número 19 e 20, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem, seu tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Amém? Bom, essa carta foi escrita pelo irmão do nosso Senhor, Jesus Cristo. E muito provavelmente aquele que junto com os outros duvidavam de Jesus, e mais para frente ele vai passar a crer no nosso Senhor e vai se tornar aí um membro muito importante da igreja, correto? Nós sabemos que ela foi escrita aí provavelmente entre os anos 40 depois de Cristo, já que muito provavelmente Tiago foi morto pelo ano 62. Então essa carta aí tem que ter sido escrita antes desse período, provavelmente aí entre os anos 40 depois de Cristo. Essa carta foi escrita para irmãos que estavam na diáspora, ou seja, eles tinham sido espalhados por outras nações, muito provavelmente por causa das perseguições que o cristianismo estava enfrentando naquele tempo. E essa carta é uma carta de sabedoria, é uma carta de instrução a como ter aí uma prática, uma vida, uma ótima conduta como cristão dentro e fora da igreja. Então nós temos conselhos aqui para quem está participando de um culto e temos conselhos para quem está vivendo a rotina do dia a dia normal. Essa carta tem como principal assunto uma fé em ação, uma fé que resulta em obras, correto? Alguns até chegam a pensar que Tiago e Paulo, eles estão se contradizendo nos assuntos, e na verdade não, correto? Tiago apenas abordou o complemento do que Paulo talvez não abordou com tanta clareza, que uma fé verdadeira resulta em obras. Mas Paulo também já havia nos ensinado que Cristo Jesus morreu para que nós fôssemos salvos para boas obras. Então a fé que te leva a crer em Jesus é a mesma fé que vai fazer a sua vida como cristão resultar em obras de salvação, obras de justiça. Um crente, amados, que não vive a prática daquilo que lê, ouve e crê, ele não tem uma fé genuína e essa fé dele não é poderosa para salvá-lo. Por isso é importante que o cristão pratique aquilo que ele ouve na igreja. Amém? Bom, ele vai começar falando sobre os benefícios da aprovação. E eu já quero aproveitar aqui e já fazer um paralelo, uma analogia que nós temos no capítulo 1, da diferença entre a tentação e a aprovação. A aprovação está descrito aqui no capítulo 1, dos versos 2 até o verso de número 4, que diz assim: Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros e que nada lhes falte. Amém? Então vamos lá. A aprovação, primeiro, vem de Deus. É Deus quem nos prova. Segundo ponto, a aprovação, ela deve gerar em nós alegria. Por quê? Porque a aprovação, ela tem o propósito de colocar a nossa fé justamente em uma análise, para ver se a nossa fé é verdadeira.
Se a nossa fé for verdadeira, essas provações irão mostrar que isso é realidade. Por quê? Durante as provações nós vamos colocar a nossa fé em prática e assim seremos aprovados. Agora, olha a finalidade das provações. Primeiro, gerar em nós perseverança. Se nós perseverarmos no meio das provações, no meio das lutas, o que ela vai gerar em nós? Ela vai gerar perfeição, integridade e a presença do benefício e da bondade de Deus. Amém? Então é muito importante que o cristão não peça para Deus tirar ele da prova. Tem muitas canções cantadas dentro da igreja que não têm uma base bíblica, que estimulam os crentes a pedirem para Deus tirarem ele das provações. E não, a provação ela é benéfica, ela é boa e ela é saudável, correto? Dentro da provação nós devemos pedir a Deus fé, porque aquele que tem uma fé oscilante, ele não consegue passar pela provação, que está escrito aqui dos versos 5 ao 8. Porém, se a nossa fé for persistente e nós tivermos convicção do Deus que nós servimos, essa fé nos fará passar pelas provações e alcançar as nossas petições. Depois ele vai falar também da aprovação. Por quê? A aprovação, diferente da tentação, ela tem uma diferença da aprovação. Se a aprovação ela vem de Deus e ela tem um propósito de nos edificar, a tentação ela nasce dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios prazeres, correto? Então aquele que é tentado, ele é tentado por aquilo que ele já deseja. Amém? E a tentação, ela, diferente da aprovação, ela vai gerar em nós o pecado. E quando ela gera em nós o pecado gera em nós consequências ruins, como a sofrimento, dor, tristeza, né? E muito mais a morte, correto? Agora, olha que coisa interessante. O verso 13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta a ninguém. Então, cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Satanás pega aquilo que você demonstra para ele que você gosta e ele coloca diante de você. E você vai lá, come, prova, faz aquilo que não deveria fazer e entra no sofrimento. Então a provação e a tentação são sofrimentos, mas são sofrimentos diferentes, com causas diferentes e com finalidades diferentes. Amém? Bom, depois nós vamos aprender que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. E esse Deus, ele nos gerou por meio da sua palavra, para que fôssemos as primícias da criação. Depois, no capítulo 1 ainda, ele vai falar que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus. Alguém que só ouve a pregação, que lê a Bíblia, mas que não põe em prática, ele é alguém que não vai viver o melhor da palavra de Deus, correto? Então, se nós ouvimos a palavra de Deus, devemos praticá-la. Outra coisa interessante que Tiago vai tratar aqui no capítulo 1 e depois ele vai tratar lá no capítulo 3 é sobre o poder que a língua tem e como nós deveríamos nos comprometer a controlar a nossa língua. Tiago chega a dizer aqui no capítulo 1, verso 26, que aquele que não sabe refrear a sua língua, ele não nasceu de novo e ele não está vivendo a religião verdadeira. Então, ou seja, a religião verdadeira, que é o cristianismo, ela envolve um bom comportamento e conduta daquilo que nós falamos. Quando a nossa língua só serve para ferir, para falar mal das pessoas, para blasfemar contra Deus, para murmurar e reclamar de tudo que está acontecendo e de tudo que as pessoas estão fazendo, isso prova que nós não somos um cristão convertido e que muito menos conhecemos a religião verdadeira. Aproveitando esse assunto, no capítulo 3, ele diz que a língua não pode produzir duas coisas diferentes. Assim como a mesma fonte, uma mesma nascente de águas, não pode produzir águas doces e águas amargas, assim a língua de um cristão não pode ser fonte de bênção e de maldição. Ou nós usamos ela para abençoar as pessoas, ou nós usamos ela para amaldiçoar as pessoas. E aqui vamos lembrar do que Paulo nos aconselhou em Colossenses. Dentro da nossa língua não pode ter palavras torpes, palavrões, palavras de baixo escalão, né? Muito pelo contrário, a nossa boca deve ser portadora
de palavras santas, de palavras de bênçãos e de vitória. Amém? Bom, no capítulo 2, nós temos aí um conselho ou comprometimento com a comunidade da igreja, com a unidade. Tiago vai escrever o que Paulo escreveu em quase todas as cartas, porém ele vai ser mais aplicativo, mais prático. Enquanto Paulo falava sobre unidade, sobre o corpo, sobre os membros, sobre o vínculo do amor, Tiago vai ser bem direto. Ele vai falar, olha, não trate as pessoas de jeito diferente. Não trate aquele que você goste melhor e aquele que você não gosta de uma forma pior. Não trate o rico com louvor e o pobre com desprezo. Na casa de Deus, todos têm que ser tratados iguais, porque todos são filhos de Deus, correto? E nós pegamos esse resumo aqui no verso de número 8, capítulo 2, 8, que diz assim: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está escrito, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Então, ou seja, não adianta eu saber que está escrito que eu tenho que amar o meu próximo. Eu literalmente preciso amar o meu próximo. Amém? No capítulo 2, então, nós vamos entrar a partir do verso 14 sobre a prática da fé. Dizer que eu creio em Deus é muito bom, mas dizer que eu creio em Deus e não crer de verdade não é bom, correto? Então a fé verdadeira, a fé genuína, ela é crida no coração. Mas lá em Romanos nós aprendemos que ela é confessada pelos lábios. E Tiago vai dizer que além dela ser crida no coração, confessada pelos lábios, ela tem que ser praticada pelas mãos. Então ele diz assim, verso 14: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que a fé pode salvá-lo? Ele está falando assim, olha, você crê que Deus pode te salvar? Creio. Então você vai praticar obras santas, obras de justiça, obras de misericórdia. João Batista dizia isso. Olha, comecem agora a produzirem frutos de arrependimento, correto? A palavra de Deus também nos estimula a produzir frutos dignos de justiça. Então, ou seja, um cristão precisa praticar aquilo que ele crê. Lembra de João 15? Um ramo precisa produzir fruto. Então, nós precisamos praticar as obras que nós acreditamos, que lemos e confiamos, correto? Então, ele vai dizer assim no verso de número 17: assim também a fé sem obras, por si só, é morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu, com as obras, mostrarei a minha fé. Então ele está dizendo, olha, você diz que crê em Deus? Só dizer que crê em Deus não é suficiente. Muitas pessoas, se você perguntar no Brasil, o Brasil é um dos países mais cristãos do mundo. Então, se você perguntar para alguém, você crê em Deus? Ele vai dizer naturalmente, eu creio. Mas não é dele dizer que crê, é que ele realmente crê. Ele precisa praticar coisas diariamente que comprovem a sua fé. É como alguém que vai ao médico e o médico diz assim, olha, você pode tomar tal medicamento, você não tem alergia? Não, não tenho. Você vai tomar certo esse medicamento e esse medicamento vai te curar, correto? Se a pessoa concordar, o que ela precisa fazer? Adianta ela comprar o remédio e deixar lá no armário, na estante? Não, ela não vai ser curada. Então ela precisa tomar o remédio. Ela creu quando pegou a receita e comprou, mas ela provou que acreditou quando ela tomou o remédio. Assim também é a fé. Eu só provo que eu creio em Deus quando eu pratico as obras de Deus, quando eu alimento o necessitado, quando eu oro pelos aflitos, quando eu visito alguém que está distante da igreja, quando eu intercedo pelos santos, quando eu estou em comunhão com a igreja e quando eu me envolvo com os trabalhos da igreja. Olha o que Tiago diz no verso 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Porém, isso não é uma vantagem, amado. Por quê? Até os demônios creem em Deus. Creem que Deus é um só. E diferente de mim, de você, os demônios tremem de fé diante de Deus. Nós não trememos de fé. Não há esse temor tão profundo no nosso coração, porque constantemente nós vemos os cristãos não praticando o que eles deveriam praticar. Então ele vai dizer assim no verso 20, seu tolo, você tem certeza de que seu tolo,
Você quer ter certeza que a fé sem obras é inútil? Então ele está dizendo, olha, você quer ter certeza que uma fé que não tem obras, ela não vale de nada, ou seja, ela não é uma fé verdadeira? E ele dá dois exemplos, ele dá Abraão e ele dá Raabe, né? Abraão creu em Deus e ele ofereceu o seu filho como sacrifício, e Deus proveu para ele o cordeiro, mostrando ali que a fé dele era verdadeira. Raabe da mesma forma, né? Acolheu os emissários de Deus na sua casa, ou seja, ela creu em Deus e creu que aqueles homens eram mensageiros de Deus. Se ela cria, ela deveria fazer o quê? Servi-los, acolhê-los. Nós temos que ser igual. Se nós cremos que Deus pode salvar pessoas, o que nós devemos fazer? Devemos ir até as pessoas que precisam ser salvas. Então nós vamos ver no capítulo 3 ainda, além da língua que nós já falamos, a questão da sabedoria. Que a sabedoria que vem de cima, ela é mansa, né? É uma sabedoria de boa conduta, não é uma sabedoria perversa, maligna, muito pelo contrário. Esse tipo de sabedoria que gera invejas, rivalidades, né? Uma alta necessidade de reconhecimento, ela não é do céu, ela é da terra. E nós vemos muitos crentes dentro da igreja dessa maneira, com ciúme do irmão que ajuda ele na obra de Deus, com ciúme da irmã que ajuda na obra da casa de Deus, e nós não devemos ser assim. Essa sabedoria, ela não provém de Deus. Olha o que diz aqui o verso de número 17. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bom fruto, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, ou seja, a sabedoria divina, ela é uma sabedoria pacífica e produtiva para todo o corpo da igreja, correto? Ela não pensa numa alta exaltação, ela pensa no benefício coletivo. No capítulo 4, nós vamos aprender algo muito importante, o porquê Deus não responde todas as orações. Primeiro, Deus nem ouve todas as orações, porque tem orações que não são feitas de uma forma correta, que não tem uma motivação santa. Então Tiago diz que de onde provém as nossas guerras e as nossas brigas? Elas vêm por causa dos prazeres que estão em conflito dentro de nós. Então por que nós brigamos na igreja, em casa, no trabalho, na escola? Porque nós temos desejos pecaminosos e queremos realizar esses desejos. Assim nós entramos em divisão com as pessoas que estão ao nosso redor. Então Tiago vai dizer que justamente por causa disso, por causa do nosso egoísmo e dos nossos desejos pecaminosos, nós pedimos errado, pedimos coisas muito particulares e materialistas demais. E Deus não nos atende. E ele chega a dizer, por acaso nós não sabemos que aquele que tem essa amizade com os desejos carnais, essa amizade com o mundo, ela se torna inimigo de Deus? Então, ou seja, você tem só dois times para jogar. Ou o time dos amigos de Deus, ou o time dos inimigos de Deus. Se você ama demais o mundo e as práticas que o mundo defende, infelizmente você joga no time dos inimigos de Deus. Mas se você ama a Deus, a sua palavra, e não somente crê, mas pratica o que está escrito nela, então você joga no time dos amigos de Deus e Deus favorece a você. Olha o que diz o capítulo 4, verso 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? No capítulo 4 ainda, nós vemos que nós não devemos julgar aos outros. Por quê? Só existe um juiz verdadeiro sobre o universo e ele é Deus. Quando eu começo a julgar demais o meu irmão, quando eu começo a querer dizer que o meu irmão está errado, que eu estou certo demais, e de uma forma excessiva e não de uma forma bíblica e coerente, eu estou me colocando no lugar de Deus. E se eu sou Deus, eu não somente sou só apto para julgar o meu irmão, mas como eu deveria ser perfeito, como Deus é perfeito. Amém? Ali ainda nós aprendemos que nós não devemos ser presunçosos contra o amanhã e não devemos sair fazendo projetos sem antes pedir a direção de Deus e saber se Deus estará conosco nesses projetos ou não. No capítulo 5 nós aprendemos que os ricos devem ser ricos em boas obras e não devem ser apegados ao seu dinheiro. Depois ele nos exorta a sermos pacientes e esperarmos a vinda de Deus, porque o Senhor nos recompensará por isso.
E por último, ele nos dá diversos conselhos, como por exemplo, conselhos sobre a oração. A oração, ela é para quem está triste, não louvor para quem está triste. O louvor é para quem está alegre. Quem está triste não ouve louvores. Quem está triste faz orações. E Deus é poderoso para responder à súplica do justo. Amém? Se nós orarmos com fé, a oração da fé salvará o enfermo. Não é o óleo que nós colocamos sobre as pessoas que salvam elas. Não. É a fé que a pessoa coloca em Deus que gera grandes resultados. E então Tiago dá exemplo de Elias, que era um homem igual nós, que estava sujeito a falhas, a erros, a sofrimentos e a dores. E ele orou com persistência e Deus fechou os céus. Depois ele orou com persistência de novo e Deus voltou a abrir os céus. Por último, Tiago nos estimula a pregarmos aos nossos irmãos e a tentarmos convencermos os nossos irmãos dos seus erros e dos seus pecados, para que assim nós possamos salvar a vida deles e alcançar um galardão nos céus. Lembre-se, não me basta crer em Deus. Se eu apenas creio e não pratico, essa minha fé não é verdadeira. Mas, se creio de verdade, então eu vivo aquilo que eu digo acreditar. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar nesta manhã por essa oportunidade, por esse benefício, por essa dádiva de estudarmos a sua palavra. Muitos queriam ter esse privilégio e não têm, mas nós temos. Por isso somos gratos a Ti e te pedimos, nos abençoe, nos fortaleça e nos faça crentes maduros, crentes que não somente creem na Tua palavra, mas que põem ela em prática. Seja para ajudar o necessitado, seja para abraçar um mendigo na porta da igreja, seja para limpar a Tua obra, seja para levar um alimento ao necessitado, seja para fazer uma visita, seja para ser contribuidor com a Tua obra, independente, que nós possamos crer e praticar aquilo que cremos. Para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.